para as primeiras estrelas que marcavam o céu ainda azul, logo depois que o astro-rei se despedira, Lívia, a envolvê-lo com o amor maternal que só as almas elevadas conseguiram sublimar, estimulada pelo olhar paternal de Zacarias, continua a súplica em nome do grupo de entidades que ali se postavam. Mestre, infinita é nossa gratidão pelo amor que seu coração magnânimo e humilde nos dedica. Estamos tentando aprender, na nossa estrada de erros clamorosos, a seguir suas pegadas, a não fraquejar nos testemunhos, a nunca negar ajuda ao coração fraterno que está diante do perigo. Você sabe que não mediremos esforços para fazer sorrir seu coração e para não mais deixá-lo sem companheiros na jornada do bem. Outrora, seu esforço contou com a nossa indiferença, entre os que o acusaram, os que fugiram, os que lavaram as mãos, os que nada fizeram para impedir a sentença injusta. Aqui estamos todos, unidos no erro para reparar tão nefasta conduta, amparando-nos uns aos outros. E diante do cenário triste que se apresenta, quando as nossas fraquezas ainda nos empurram para o império dos defeitos que cultivamos por séculos, estamos a lhe rogar que ampare não apenas este querido irmão, esta criatura cujo devotamento é tão conhecido de seu coração e que está sempre pronto para suportar os desafios na coragem do testemunho, mas a todos os de que nos temos acercado nos instantes difíceis de seus processos de resgate pela dor. Afastados da sua presença, somos como folhas entregues ao sabor da brisa depois que perdem a segurança da árvore protetora onde se agarravam, seguras. Por isso, somos apenas pequeno grupo de folhinhas que tenta conter o furacão da maldade, visando envolver aqueles mesmos que falharam pela ignorância na atmosfera da paciência, da confiança no bem e na resignação diante da justiça do justo. O mal prepara-se para fustigar os pequenos brotos de amor que nascem no coração dos nossos tutelados, buscando cobrar as dívidas pelo caminho mais cruel. Demétrio, Domício e Lúcio estão à mercê da ignorância que é alimentada pelos que desconhecem as belezas do seu amor. Serapis e Lúcia se veem empenhadas na sobrevivência e nos cuidados fraternos e devotados que dedicam a estas almas vitimadas pelos próprios crimes, mas não têm condições de enfrentar as forças da ignorância que se orquestram para dizimar as esperanças de crescimento destes seres desventurados. Marcus deserta do caminho da vigilância, abrindo seus sentimentos à influência de Drusila, igualmente hipnotizada pelo desejo de vingança. Bandos de espíritos trevosos lhe obedecem o impulso vingador, igualmente sedentos do sangue dessas vítimas. Arrebanhou ela os espíritos que o antigo lictor Sulpício sacrificou nos exercícios de seu autoritarismo, as mulheres violentadas e os pais infelizes que venderam suas filhas à assanha do governador Pilatos, para satisfazer seus desejos mais vis. Encontram-se sob a sua influência as almas assassinadas pela crueldade do governador diante da morte de seu funcionário de confiança na antiga Samaria, desejando tomar parte nesta execução sumária, quando as lutas de Pilatos apenas começam no corpo doente de um Lúcio infeliz e cego. Drusila arrebatou os infelizes e sofredores que sofreram a perseguição na condição de cristãos na arena e que não conseguiram se livrar do ódio, tanto quanto dos parentes que viram seus entes amados perecerem de forma tão cruel e os convoca para o exercício da vingança sobre Domício, o grande imperador de outrora, a quem aponta como responsável direto pelos atos grotescos de Nero. Odiando Serapis, Drusila se empenha em fazer sofrer a antiga e astuta Fúlvia, agora reduzida a uma infeliz mulher, amargurada na solidão e na infelicidade onde tenta redimir-se aos próprios olhos, sem sonhos e na luta por criar filhos que ninguém deseja, reduzida à condição de trabalhadora braçal contando, apenas, com o coração juvenil da pequena Lúcia que, da forma como pode, tudo tem feito para amparar os irmãos mais novos, nos sofrimentos que poucas crianças de sua idade conhecem durante uma vida inteira. Ela já os tem experimentado ainda na infância. Veja, Senhor, todas estas tragédias são obra nossa aí, agora que se orquestra o esforço do mal como a colheita dos espinhos que plantamos, estes pobres infelizes contam tão somente com a nossa incipiência de espíritos endividados para velar por eles.
Quando você estava entre nós, encontrávamos a árvore frondosa capaz de abrigar em seus galhos e em suas raízes, de alimentar com os seus frutos, de agasalhar com sua copa e proteger com sua sombra. Mas os homens ignorantes deceparam a árvore e, agora, estamos todos à mercê de nós mesmos. Não é apenas Pilatos quem lavou as mãos diante de seu destino. Todos nós lavamos nossas mãos com relação ao nosso futuro e, agora, nos vemos surpreendidos pelas tragédias que regressam, cobrando tributo desse gesto de indiferença, desse ato de fuga do dever, dessa demonstração de pouco caso conosco mesmos. Até hoje temos lavado nossas mãos quando a obrigação de fazer o bem surge à nossa frente, quando somos chamados a acolher um infeliz, quando as dores alheias pedem nosso concurso, como se isso fosse uma obrigação dos outros e não nossa. Temos lavado nossas mãos no sangue de nossas vítimas, nas lágrimas que nossos atos produziram na face de inocentes, nas bacias de moedas da corrupção e da usura, revestindo esse ato com as aparências de falsa sabedoria, como a nos livrarmos da culpa que nos pertence. Hoje, Senhor, não desejamos fazer a mesma coisa que sempre fizemos. Não queremos estar diante de você como quem diz, fizemos o que pudemos, mas nada deu resultado. Em que pese estarmos submetidos à vontade de Deus que acatamos e respeitamos, não desejamos regressar à sua presença carregando os cadáveres destes irmãos e seus espíritos confusos, sem entenderem o porquê foram recambiados ao reino da verdade tão cedo, sem que pudessem ter crescido o suficiente. É tão difícil, Jesus, regressar à vida física. Ajude estes irmãos, ó Mestre generoso e bom. Proteja-os do mal do escudo de seu carinho. Nós, os de boa vontade, que não desejamos senão o crescimento dos que falharam, pedimos isso ao seu coração amigo, já que não temos como interferir no destino desses nossos irmãos aflitos para modificar-lhes o curso segundo a nossa vontade. Lívia derramava lágrimas cristalinas como diamantes preciosos e, enquanto proferia a oração comovente na qual, por inexcedível grandeza de seus sentimentos, se igualava aos malfeitores do mundo a rogar por eles como se fosse uma igual, os outros espíritos amigos, que se uniam às suas rogativas, tocados no mais fundo de si mesmos, sem que ninguém o tivesse solicitado, ajoelharam-se ao redor do mesmo décil genuflexo, a acompanharem a oração daquele espírito límpido e celeste. Zacarias se recordava de Absalão, o velho ao qual não aceitara doar um par de sapatos, apesar de sua miséria material e de seu sofrimento moral, limitando-se a vender o par em troca de seu casaco corroído. Cleófas se recordava da desditosa caminhada infeliz, quando aceitara aventurar-se no mundo carregando ao seu lado a antiga esposa do próprio Zacarias, como se, naquele delito afetivo, fosse encontrar a felicidade eterna, convertida pouco tempo depois em miséria da lepra e do abandono. Simeão voltava os olhos ao seu passado de jovem e para as inúmeras quedas na ilusão da vida, revendo os olhares das moças cuja esperança de união se frustraram quando de sua deserção dos deveres afetivos. Licínio, o mesmo Lucílio, rememorava os abusos cometidos na prisão mamertina, junto dos presos infelizes que mantinha em regime de tortura, de fome e miséria, pelo simples prazer de exercer sua autoridade sobre criaturas sem defesa nenhuma. A oração de Lívia, naquele momento, os reconduzirá à realidade de si mesmos e, ao se unirem a ela, não pediam apenas pelas desditas de Décio, de Domício, Lúcio, Demétrio e dos outros. A prece daquele grupo, a dirigir-se a Jesus com a mais sincera unção de suas almas, abraçava a toda a humanidade, envolvendo Judas, Simão, Tome, Tiago, Anás, Caifás, os soldados que o chicotearam, os transeuntes que cuspiram nele, muitos dos quais tinham sido curados de suas doenças pelas suas mãos abnegadas. Sim, era pela humanidade inteira que eles oravam, afinizada aos mesmos erros seculares, ao comércio das mesmas emoções inferiores, nas alegrias dos ganhos, no desejo de vingar as perdas, na incapacidade de exercitar o perdão das ofensas, no interesse em manter os próprios privilégios, na satisfação de se fazer poderoso e humilhar os desditosos.
Todos ali se uniam ao redor do bem que lhes cabia fazer pelos infelizes que se haviam comprometido tanto na última encarnação. E, no entanto, não podiam alterar os rumos do mal que estavam sendo delineados para as personagens que pretendiam ajudar, prestes a se verem enredadas em crimes cruéis, seja como agentes, seja como vítimas. Só Jesus tinha condições de modificar as coisas naquele momento trágico dos destinos de todos, uma vez que, por imperativo de submissão à divina vontade, nenhum deles poderia arvorar-se em reformador dos caminhos alheios, a não ser através da boa intuição, dos bons conselhos, da influência positiva, coisa que todos já tinham feito, de forma inócua diante da indiferença dos encarnados e da pressão psicológica da multidão de espíritos perseguidores e credores daqueles que estavam sendo conduzidos aos últimos dias de suas vidas na Terra. Só lhes faltava o recurso da oração, a única força que tinha poder suficiente para interceder, para modificar os projetos, para alterar as circunstâncias diante das deliberações persistentes da maldade e da ignorância. Assim, não restava a todos eles fazer outra coisa senão unirem-se a Lívia na unção e na esperança de que, escutando-lhes a rogativa, Jesus aparecesse no meio deles e, com seu olhar compassivo de Cordeiro de Deus, resolvesse os problemas como um poderoso Senhor é capaz de resolver, ordenando, mandando, modificando, refazendo. Afinal, estavam eles buscando proteger aquele que, em suma, tivera singular participação em seu processo de condenação na Terra. No entanto, ainda que a pequena cela se tivesse iluminado como se o sol tivesse invertido seu curso e voltado do poente para clarear o mundo, a figura do Divino Mestre, que certamente não se fizera surdo às rogativas de todos eles, não dava sinais de estar em condições de se fazer presente ali, naquele instante. Terminada a rogativa, Lívia foi até cada um de seus amigos e, com um gesto de carinho, ergueu-os do chão e, entrevendo a emoção que invadia cada um nas lembranças dos antigos erros, na rememoração das passadas quedas, agradeceu-lhes a amizade e desculpou-se por fazê-los voltar ao passado. É que eu mesma, Zacarias, falava de mim a Jesus, elencando minhas imperfeições, minhas lembranças vivas de mulher rica, criada à sombra da facilidade material das convenções desta Roma de mentiras, e o força das quais, me considero igualmente culpada pelo destino triste de meu amado esposo, Públio, cujo espírito, por fim, poderei retomar ao encontro de meu coração em breves dias, quando dos sacrifícios coletivos na arena do circo, agora destituído de todas as honras, de todas as insígnias, de todos os favores do Estado ao qual tanto serviu na sua boa fé e no seu engano de homem do mundo. Desculpem-me, meus irmãos. Não desejava fazê-los voltar ao passado, quando somente eu mesma tenho esse dever de não me esquecer das quedas pessoais para melhor saber me manter nas horas do reencontro com aquele que é o foco de meu afeto, desde longa data, e que, em breve, na figura pobre e honesta do escravo Nestório, vai regressar à pátria da verdade como vítima dessa Roma à qual serviu como senador orgulhoso e devotado às suas causas materiais e políticas. Entendendo-lhe a situação, Zacarias aproximou-se e, tomando-lhe a destra, depositou-lhe um beijo paternal, respondendo: Filha, nenhum de nós, em sã consciência poderia ter feito uma evocação mais bela e mais justa acerca de nossas necessidades como humanidade falida. Agradecemos a sua pureza de sentimentos que nos deu a lição de que não devemos buscar nos elevar para nos afastar de nossos erros, mas, ao contrário, devemos sempre carregá-los vivos em nossas lembranças para que, nunca, em tempo algum, nos coloquemos como os que julgam o próximo, os que nunca falharam, os que não entendem suas dúvidas, suas tentações e fraquezas. Somente quando nossas almas não se esquecem de seus deslizes é que encontramos forças para seguirmos no bem, enfrentando as armadilhas do mal nas quais já caímos antes, o que nos prepara para ajudar os outros a não caírem e a saírem delas. E vendo que a luminosidade se amainava depois da intensidade de forças e belezas ali concentradas pela elevação de todos, Lívia retomou a palavra, dizendo: agora, nosso primeiro e último recurso foi acionado.
estamos aqui juntos a Décio e a todos eles para aceitar as ordens daquele que, em nome de Deus, nos dirige. Certamente Jesus está a par de tudo e, ainda que não se tenha feito presente entre nós, sentiu nossas preces e não se fará indiferente às nossas necessidades. Todos os que a ouviam concordaram com suas frases de fé e convicção, não sem antes afogarem uma pequenina ponta de receio ante a demora da manifestação daquele cuja solicitude sempre se fizera presente no caminho deles no tempo certo. Vamos ficar aqui com Décio por mais um tempo, já que as horas noturnas do sono físico ainda não se aproximaram, ocasião em que tentaremos nos aproximar novamente de Marcus, a fim de tentarmos modificar seus intentos homicidas, falou Zacarias, como quem se mantinha na condição do que era responsável pelos passos do grupo. Será que conseguiremos alguma coisa hoje, paizinho? Perguntou João de Cleófas, no seu carinhoso modo de se dirigir àquele que fora o primeiro Jesus em seu caminho, transformando-o para sempre pela compaixão e fraternidade. São tantos os obstáculos para chegarmos até ele todas as noites. Referia-se Cleófas à malta de espíritos que montava guarda ao redor da moradia de Marcus e que o envolvia como uma escolta macabra, a fim de neutralizar todas as tentativas de aproximação do bem, coisa que Drusila, espírito, era capaz de dificultar, frustrando todas as suas tentativas de influenciação positiva. Uma multidão de malfeitores, espíritos desfigurados, agressivos, revoltados, sedentos de vingança se congregava ao redor de sua casa física, como a construir um casulo de sombras no qual aprisionavam aquele que lhes seria o braço vingador, protegendo-o de qualquer modificação de curso ou de intenção, como se ele fosse o único meio de fazerem cumprir o desiderato de se vingarem de Sulpício, Pilatos, Fulvia, do grande imperador e de tudo o que eles representaram de 2-6 miséria em suas vidas. Cada um exibia um instrumento de tortura que iria usar assim que encontrassem libertos do corpo aqueles espíritos que perseguiam e que, de alguma sorte, guardavam semelhança com os instrumentos de suplício que lhes haviam sido aplicados, como expressão clara da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Isso dificultava a aproximação das entidades luminosas que não conseguiam encontrar em Marcus qualquer disposição para pensar de outra maneira, não havendo nenhuma brecha na fortaleza do mal a permitir que fosse explorada para beneficiar aquele irmão desditoso que exercia, ali, o papel de ferramenta material e agente de tantos espíritos vingativos. Ah! Se Marcus orasse! Ah! Se as pessoas orassem, ao invés de planejar os atos cruéis que imaginam ser a solução de seus problemas. A oração seria caminho luminoso que se imporia naquele ambiente de vibrações pestilentas para favorecer o ingresso de amigos invisíveis que viessem em resposta ao seu desejo do bem. No entanto, enseguecido pelo sonho de retomar aquela mulher com a qual manifestou as mais inferiores e calorosas sensações da sexualidade descontrolada, era uma lápide fria para qualquer modificação de vibrações íntimas, impossibilitando que os espíritos amigos que o buscavam, conseguissem chegar até ele pela imensa barreira vibratória que fora construída à sua volta, graças ao auxílio de sua invigilância. E como os espíritos do bem não se valem das mesmas armas que os espíritos ignorantes utilizam, a violência, a agressividade, a astúcia, a maldade, a ameaça, a imposição, viam-se eles afastados de qualquer influência direta sobre Marcus, outra coisa não podendo fazer senão orarem juntos pedindo ajuda a Jesus. Enquanto se mantinham ali, na pequena cela de Décio, o silêncio se fez mais profundo e, ao mesmo tempo em que o preso se debruçava no parapeito vendo a noite que avançava, os espíritos se sentavam no mesmo local, de onde o atracadouro se fazia visível, algumas dezenas de metros adiante. Perdendo o olhar no vasto lençol líquido, depois de alguns instantes, como se todos olhassem para um mesmo ponto, puderam divisar uma sombra espessa que se movia, iluminada à frente por um farol tão potente que, naquela época primitiva, não se encontraria em nenhum local da Terra, muito menos no meio do oceano. Os espíritos se entreolharam emocionados e os olhos espirituais de Décio igualmente vislumbravam a luz potente que caminhava no meio das águas escuras.
À lembrança de todos veio a passagem de Jesus quando, na escuridão da noite, caminhara na direção dos discípulos que se encontravam flutuando no meio do mar da Galileia, o que lhes tornou a emoção ainda maior. Será Jesus, caminhando sobre as águas novamente? Perguntavam-se todos, aumentando a expectativa. E os longos minutos foram se sucedendo até que os olhos pudessem perceber, saindo da escuridão, a figura de imponente galera romana que se dirigia ao porto, valendo-se das luzes das tochas que permaneciam acesas durante a noite para auxiliarem na atracação de embarcações que chegassem depois do ocaso. Na parte mais alta da proa, ainda que a visão normal dos homens nada conseguisse divisar, a brilhar como uma estrela rutilante vinham duas mãos luminosas, como que a puxarem aquele corpo de madeira imenso que estalava à força dos remadores e das amarras para que atracasse no local adequado em segurança. Não deixavam dúvidas, para Décio, eram as mesmas mãos luminosas que ele havia visto em criança, a trazer a embarcação que ele iria ocupar, demonstrando, assim, em resposta à sua prece, a vontade de Deus amparar-lhe os destinos. E para os outros espíritos emocionados, agora deslocados até a beira do ancoradouro, as duas mãos luminosas que guiavam a nau até o cais expeliam faíscas multicores e, ainda que não se fizesse conhecer na forma de uma imagem humana, não houve entre eles quem não tivesse certeza de que eram a resposta às preces de Lívia e de todos, mãos que traziam o barco até ali. Eis-se, porque, Lívia, Jesus não se apresentou em resposta às nossas preces. Estava ocupado, de alguma forma protegendo o barco que, seguramente, será a solução que nós tanto buscávamos. Enquanto a embarcação se preparava para aninhar-se junto às pedras do atracadouro, do alto do foco luminoso, uma centelha certeira partiu e penetrou profundamente o espírito das quatro entidades que ali tintavam, enquanto que outra seguiu na direção do prisioneiro, detido atrás das grades à distância. Sentindo uma emoção mais intensa, como a relembrar das ocasiões em que havia encontrado Jesus na longínqua Palestina, Lívia respondeu, emocionada, sim, querido Zacarias. Jesus sabe. 19. Todos para seus destinos. Depois que atracou sossegada no porto, a imensa galera passou a descarregar o seu conteúdo e ser preparada para receber nova carga, no procedimento normal de qualquer embarcação, o que lhe tomaria alguns dias no atracadouro, delongando a presença de Décio no pequeno cárcere, a aguardar um momento de ser transferido para a embarcação. Seus sentimentos, no entanto, estavam mais seguros diante da visão espiritual daquelas mãos luminosas que pareciam conduzir a nau suavemente até o porto. Já não havia em seu espírito qualquer dúvida a respeito da proteção superior para que seu destino seguisse por caminhos abençoados, no trabalho e no sacrifício de um testemunho pessoal profícuo na sementeira do bem. Enquanto isso acontecia, retomemos a trajetória de Lívia e Zacarias que, sob o dossel escuro da noite, depois da atracação da galera e da sensação de êxtase decorrente da centelha luminosa que lhes penetrara o espírito, seguiram de volta para Roma. No dia seguinte, os atos finais das festas de Adriano marcariam o momento derradeiro do assassinato cruel dos remanescentes estrangeiros do grupo de presos em decorrência do culto cristão nas catacumbas da Via Nomentana, pelo exercício de atividade condenada pelos cânones romanos como infração das tradições religiosas nacionais, entre os quais se encontrava o esposo amado de Lívia, o outrora altivo senador Públio Lentulus, reencarnado no seio da raça semita e levado para Roma como escravo culto para servir de preceptor das filhas de abastado patrício, que lhe concedera a liberdade definitiva. Diante das leis espirituais cuja finalidade é corrigir os pendores negativos próprios da ignorância, Públio se viu recambiado ao mundo sob a veste humilde do escravo Nestório, agora cristão assumido, carregando consigo os mesmos cabedais de inteligência e maturidade que as experiências humanas anteriores permitiram que seu espírito angariasse, mas sem o poder de mando, a capacidade de dirigir, a força financeira para impor sua vontade.
Apenas um servo a educar com sua sabedoria as filhas romanas e a dedicar-se à mensagem de Jesus com o mesmo carinho e fidelidade que eram características de sua personalidade limpa e autêntica, ainda que, em outras áreas, seu caráter rígido tivesse feito sofrer e fazer injustamente aos que se mantinham ao seu redor. Assim, ao entardecer do dia seguinte, quando as luzes solares já esmaecidas colaborariam para criar o cenário desejado para os efeitos que encantavam o público, encontraremos o grupo remanescente dos condenados para os quais a fidelidade a Jesus mantivera o farol da fé aceso, apesar das ameaças da força bruta, a enfrentar o testemunho final do entregar-se a si mesmo, do qual foram poupados pela ação direta de Adriano todos os cidadãos romanos que, mesmo persistindo na crença perseguida, em vez de serem condenados ao suplício, foram banidos para províncias distantes, proibidos de regressarem à sede do império, incluindo-se, entre eles, Cláudio Rufus e Décio, como já vimos. E os 22 estrangeiros, entre os quais se encontravam 7 mulheres, foram atados aos postes escuros da arena, para servirem de alvo às flechas envenenadas que arqueiros africanos, avantajados e exímios, iriam desferir covardemente. Ensandecida pela excitação de festas tão suntuosas quanto arrepiantes, a multidão exultava ao som dos instrumentos musicais que procuravam criar o clima contrastante através de melodias ora estridentes ora suaves. Isso não impediu que os condenados, como a sua fé lhes ditava ao coração, elevassem os cânticos de glória a Deus e de encorajamento solicitado a Jesus, aquele que houvera também enfrentado galhardamente o momento máximo do exame verdadeiro do amor. Deixar-se matar sem odiar o assassino, entregar-se sem blasfemar ou se deixar enlouquecer pelo medo, sem se entregar ao espetáculo da covardia moral na hora decisiva. Cantar era o recurso da fé sincera, a rogar as bênçãos do Pai amoroso e do Divino Mestre para as lutas acerbas daquela hora de ignominiosa crueldade. E entre as feridas abertas no peito ofegante, vencido pela força das setas cáusticas, crivado à maneira de alvo fácil, Nestório, Públio se deixou perder entre as lembranças do passado. Sua memória prodigiosa se ampliava, agora que mais liberta dos laços da matéria, permitindo que aflorassem, rapidamente, cenas da antiga existência, de seu encontro com Jesus ao redor do lago, sua emoção e suas desditas, ombreando como nobre entre outros nobres cidadãos para receber as homenagens de Nero, espetáculo sangrento de cristãos dilacerados e devorados por feras famintas. Lágrimas o envolviam naquele momento em que já não mais via ou escutava os gritos e os vivas da multidão, a demonstrarem a Adriano a sua alegria louca. Suas lembranças viam outro cenário, outro circo, outras pessoas, entre as quais ele próprio se identificava, a sentir angústia dolorosa mais profunda pela certeza de que, apesar de alvo de insígnias homenagens, a arena guardava terrível surpresa ao revelar, mais tarde, a presença de sua amada esposa Lívia entre aqueles que se deixaram devorar. Nestório já não tinha mais como se manter preso ao corpo e, ainda que lutasse para manter a lucidez e o controle, entregava-se ao confuso esforço de identificar qual das duas realidades seria mais cruel ou dolorosa, se aquela que estava vivendo como Nestório, vitimado por tão triste execução, ou aquela em que se via orneado de rosas, a aplaudir a matança de cristãos em outra época, no meio dos quais, o ser amado igualmente perecia. Foi quando, para retirar seu espírito daquela situação delicada e confusa, Lívia, refulgente e translúcida, como se descida das estrelas, acompanhada por Zacarias que aguardava a certa distância, se acercou do antigo companheiro que, por fim, se entregara ao mesmo destino que o dela pela força da fé em Jesus. Seu coração exultava pelo reencontro tão esperado em que lhe fora permitido recolher, no meio dos despojos sanguinolentos, o espírito do amado esposo de outrora, a receber, como escravo, o prêmio de sua fidelidade. O contato de suas mãos alvinitentes, ajoelhada no solo arenoso manchado de sangue, envolveu Nestório em blandiciosa emoção, enquanto Lívia, emocionada em preces silenciosas de gratidão,
Afagava os cabelos sujos e emplastados de suor álgido onde depositava um beijo de reencontro e saudade. Amor imorredouro, amor sincero, amor que transcende os impulsos da carne, amor que é mais que gozo ou domínio, que é amizade nas horas difíceis, compreensão nas fraquezas, coragem nas lutas, amor que é fé na bondade do outro, que sabe reconhecer suas virtudes apesar das inúmeras quedas ou defeitos. Amor, força bendita do universo a representar a impressão digital de Deus em toda a criação, a simbolizar a herança genética do Criador em cada um de nós. Amor, o governante da vida, era a força dominante naquele momento imorredouro para todos, quando, no meio dos derrotados do mundo, surgia o espírito livre do cárcere corpóreo, melhorado, enobrecido e amparado pelo amor que, igualmente, jamais o esquecera. Ao contato de seu carinho, Nestório, Públio sentiu-se acolhido no colo materno quente e aconchegante que a alma amorosa de Lívia lhe oferecia, como se ela fosse, ao mesmo tempo, esposa e mãe, mulher e genitora do sentimento elevado em seu coração, ao qual o escravo desencarnado se apegara como criança que encontra o refúgio seguro no qual adormeceu brandamente. Assim que se vira novamente unida ao espírito do antigo marido, Lívia sabia que poderia afastar-se e, com o impulso suave de seu desejo, foi retirando do interior daquele grotesco boneco de carne no qual se havia transformado o corpo de Nestório, o espírito do escravo que abandonava a carne, como se um segundo corpo perfeito e harmonioso saísse das formas do primeiro, desconjuntado e roto. Guardando o tesouro junto ao coração, Lívia dirigiu o olhar para Zacarias que, nesse momento, se acercava dela para seguirem na direção de mais alto, onde depositariam o precioso fardo nos processos de recuperação naturais a que são submetidos os espíritos vencedores nos sacrifícios da fé. Não tardou Lívia, no entanto, ao lado do antigo companheiro, uma vez que, na terra, outros seres igualmente comprometidos com o erro estavam à beira da tragédia. Enquanto as festas aconteciam, Marcus havia deliberado aproveitar-se das condições mais favoráveis, quando boa parte da cidade tinha suas atenções voltadas para as ocorrências e para o noticiário bizarro de cada espetáculo, a fim de colocar seu plano em ação. Assim, determinar aos seus mais fiéis servos, regiamente pagos, que se dirigissem ao local onde os dois aleijados, seus filhos com Serapis, ganhavam algumas moedas oriundas da caridade pública em troca das músicas que improvisavam, para que fossem sequestrados e levados a destino previamente acertado. A condição principal era de que se mantivessem fechadas as suas bocas para que não as usassem delas a fim de pedirem socorro. Como ninguém estava junto deles, não seria difícil conseguir o intento. Ao mesmo tempo, esperaria o momento adequado para ir até a casa onde Serapis se abrigava com a família, a esperar que Lúcia saísse para ir levar aos irmãos o alimento de cada dia, aproveitando-se de sua ausência para envenenar o grotesco ser que, ainda que doente e grave, recusava-se a morrer. Por isso, preparou seu disfarce com roupas pobres e mantos nos quais se ocultaria em capuzes ou gorros até que pudesse dar por terminada a sua missão clandestina. Tudo foi minuciosamente detalhado, supervisionado e avaliado pelos espíritos perniciosos que o envolviam, sob a direta fiscalização de Drusila que, por canais intuitivos, mais e mais se acercava de seu ex-marido, exaltando-lhe as vantagens de retomar a experiência carnal com aquela mulher desejada. Esse era o ardil que ela usava para, exatamente, transformar o marido que não a desejara, naquele que iria ferir profundamente a mulher que ele tanto cobiçava. Parecendo que seus desejos iriam se concretizar, alimentados pelo otimismo das ideias torpes de Drusila, Marcus não era capaz de vislumbrar os males que estava produzindo, nem se permitia pensar em coisas que pudessem sair errado nos planos que lhe pareciam perfeitos. Precisava ter Serapis sozinha para si mesmo, ocasião em que a elegeria rainha de sua mansão, como sempre fora o seu desejo. Pensava ele que Serapis aceitaria perder tudo para voltar a viver no seu palácio de mármores raros. Drusila, em espírito, o estimulava com mais e mais pensamentos nesse sentido, mantendo o estado de hipnose ativado,
como costuma acontecer a muitas pessoas nos dias de hoje, incapazes de sair de si mesmas para vislumbrar o ridículo ou o grotesco de suas ideias ou planos, comportamentos ou projetos, acreditando-se certos e infalíveis. Por detrás de todo pensamento fixo, certamente existem entidades negativas a estimular essa fixação, que poderá levar o pensador às decepções fatais nas experiências da vida. E, depois de tudo planejado, o plano foi colocado em movimento. Não foi difícil aos dois brutamontes recolherem da via pública os dois infantes desprotegidos que, sem saberem o que se passava, pouca resistência apresentaram à ação imperiosa dos que os abordaram, colocando-os em veículos fechados e levando-os a lugar desconhecido, tendo ficado pelo chão os instrumentos musicais usados para conquistarem a simpatia dos transeuntes. Acompanhando seus passos na realização dos eventos tão precisamente orquestrados, Cleófas, Simeão e Licínio seguiam, no plano espiritual, algo buscando fazer para minimizar ou para deslocar o rumo dos acontecimentos. E se não podiam se fazer visíveis para impedir ou alterar as coisas, podiam, ao menos, usar as mesmas estratégias que Drusila estava usando para tentar ajudar as indefesas criaturas. Assim, Simeão sugeriu ao grupo, que alguém fosse até Flávia, a mesma Lélia, aquela amiga de Serapis, a fim de fazê-la vir até a casinha onde Domício se encontrava, com o objetivo de produzir uma situação que impedisse a execução do nefasto crime que comprometeria terrivelmente o destino de Marcus. Os dois sequestrados não estavam, ainda, em perigo de vida, já que não se cogitava de seu imediato assassinato. No entanto, o pobre Domício ainda necessitava expungir, por mais algum tempo, as agruras que ele próprio organizara para seus dias, despoluindo-se das cargas fluídicas deletérias através das chagas purulentas de um corpo que ia sendo devorado lentamente pela lepra. Aceita a ideia com unânime alegria, Cleófas se ofereceu para ir até Flávia, sugerindo que Licínio tentasse conseguir alguma coisa junto a Serapis, enquanto que Simeão buscaria acompanhar Marcus a fim de produzir algum tipo de impedimento que atrasasse sua execução. Assim combinados, partiram os três espíritos nas direções estabelecidas. Ao chegar à casa de Flávia, Cleófas a encontrou às voltas com os afazeres domésticos, já que dedicava a manhã à arrumação bem como a ajudar sua velha mãezinha e cuidar da alimentação de todos, entre os quais, seu filho Fábio. Em seu coração, o sentimento de bondade espontânea permitia que a moça fosse facilmente envolvida pela atmosfera amorosa de espíritos amigos que, mesmo nos momentos mais prosaicos da vida, procuram influir beneficamente sobre os encarnados, intuindo-os, ajudando na solução serena de problemas intrincados, valendo-se das sugestões, pensamento a pensamento, para que o encarnado possa melhor equacionar suas dificuldades. No dia em que as pessoas não mais se deixarem arrastar pelas tormentas aflitivas da mente descontrolada, pelos impulsos nefastos das irritações, pela rotina cega e sem graça que consome os ideais mais sinceros, cada coração mais dominado e controlado pela serenidade será capaz de sentir a benéfica companhia dos amigos invisíveis e, dessa maneira, seja na pia da cozinha, no tanque onde a roupa espera a higiene regular, no preparo da refeição, no trânsito a caminho do trabalho, nas relações profissionais, nos espaços de tempo em que se possam permitir uma breve meditação, uma suave distração ou uma elevação admiradora da beleza, nessas horas, a ação da bondade será mais facilmente sentida, e muitas coisas infelizes serão evitadas, muitos passos não terminarão em tropeço, muitas feridas não serão abertas, muitos perigos poderão ser conjurados, muitas intuições serão mais facilmente escutadas. Ao acercar-se da jovem, portanto, o seu estado leve e isento de conflitos mais graves, nas disciplinas de uma fé sincera que trabalha e serve da melhor maneira que pode, fazia com que Cleófas pudesse ser mais facilmente captado, o que permitiu que, soprando-lhe aos ouvidos do espírito, o trabalhador do bem a fizesse pensar na possibilidade de levar alguma coisa até a casa de Serapis que, já há algum tempo, vinha desempenhando as funções na mesma padaria.
Cleófas a fez recordar dos tempos em que era a tutora daquela família, na ausência da mãe e, daí, a sentir saudades, foi um passo curto. Como se estivesse pensando consigo mesma, diante de uma ideia nova que lhe brotava na mente, Lélia sentiu vontade de ir fazer um agrado a Lúcia e a Domício que, ela sabia, ficavam sozinhos durante a ausência da mãe e dos irmãos. Sim, decidira Flávia, agora feliz pela lembrança, ela iria levar um doce até a casa de Serapis. Cleófas se vira agradavelmente surpreendido pela resposta favorável da jovem que, com tal deliberação, poderia se apresentar como um obstáculo aos intentos homicidas de Marcus, pelo menos naquele dia. Só lhe cabia acelerar o processo, porquanto, se ela chegasse muito tarde, não seria algo eficaz a ponto de impedir o crime. Enquanto isso, Licínio se acercava de Serapis, na padaria, envolvida em todas as atividades de limpeza, organização e produção, trabalhando afanosamente sob os olhares cúpidos do dono do estabelecimento que, desde o momento em que pôs os olhos sobre ela, se viu imaginando um momento em que se apossaria daquele corpo provocante, apesar de Serapis já não mais se dedicar ao triste labor de conquistar homens ou seduzi-los para tirar proveito. Assim, sem poder recusar o trabalho diante da sua necessidade, a jovem desventurada estava às voltas com um assédio por parte daquele que lhe pagava o salário e ajudava na manutenção precária de seu modesto lar. Além do mais, diligente e operosa, logo ganhou a confiança do dono do negócio que, vendo sua capacidade de trabalho, várias vezes deixava o estabelecimento sob seus cuidados para ir tratar de outros negócios. Era assim que as coisas estavam naquela manhã. O patrão havia saído e Serapis era a única funcionária para fazer tudo, mantendo o forno aceso, abastecido de madeira, arrumando o local, atendendo as pessoas, atividades essas que impediam que ela se mantivesse ligada ao mundo espiritual, já que seus pensamentos corriam de um problema para outro, ora pensando na forma de evitar o assédio que se tornava cada vez mais persistente, ora imaginando como estariam os seus filhos no novo trabalho que o amigo Fábio providenciara para eles, tanto quanto Lúcia na organização das coisas em casa, junto a Domício. Licínio, cujo sentimento sincero mantinha acesa a chama do verdadeiro afeto em seu coração, acercou-se dela para tentar infundir-lhe algum pensamento de preocupação com a família, que lhe permitisse ausentar-se como forma de evitar-se a tragédia. No entanto, vendo a sua impossibilidade diante do assoberbado de seus afazeres, Licínio não achou justo criar algum sentimento de angústia em seu espírito, que poderia transtornar-lhe ainda mais a vida íntima e, em vez disso, depois de colher no pensamento de Serapis a informação sobre o paradeiro do dono da padaria, saiu ao seu encalço, a fim de tentar fazê-lo regressar mais rápido, para poder liberar a jovem para alguma escapada até o lar. Depois de tê-lo encontrado no ambiente frouxo de uma casa de banhos, entregue a um dos prazeres prediletos dos romanos, Licínio pouco pôde fazer junto de seu pensamento desviado da rota segura, preso apenas às coisas da terra e aos interesses imediatos do ganho. Já ali por algum tempo, na tentativa de sugestionar o homem para que voltasse à padaria, usando de todas as boas influências, que se mostravam absolutamente infrutíferas, viu Licínio que precisaria usar de outra técnica. Procurou, no interior da casa de banhos e no mesmo ambiente onde se encontrava o objeto de suas preocupações, por alguma pessoa que estivesse mais receptiva e que fosse mais sensível a fim de acercar-se e conseguir chegar até o banhista relaxado para sacudir-lhe o interesse naquilo que mais o preocupasse. Preciso fazer este homem sair daqui, rápido, pois o tempo está passando e as coisas não podem esperar, pensava Licínio consigo mesmo. Identificada a pessoa mais propícia para receber suas influências, dela se acercou e, elevando o pensamento a Deus, iniciou um trabalho magnético de envolvimento de seus terminais nervosos ligados aos centros cerebrais que são responsáveis pela visão para, criando um atalho fluídico, fazer com que o cérebro daquele banhista, mais maleável às suas intervenções fluídicas, por algum momento, captasse não apenas as visões do mundo físico onde se inseria, mas as ideias produzidas por Licínio que,
no ambiente magnético do mundo invisível ganhavam forma obedecendo à sua vontade. Isso produziria uma espécie de transe ou descontrole visual no indivíduo eleito para ser o canal da mensagem, mas, ao mesmo tempo, ajudaria a que os que estivessem ao seu lado se sentissem impressionados com o fenômeno. E como todos os romanos daqueles tempos, assim como os humanos de hoje, eram facilmente impressionáveis pelo caráter místico de seu psiquismo mais aberto às realidades do mundo invisível, a reação estranha daquele que estaria servindo como médium a Licínio naquele momento, seria interpretada como um vaticínio, uma revelação. Sem perder tempo, então, assim que foi se assenhoreando da área dos impulsos visuais no córtex do rapaz, que era de todo desconhecido do dono da padaria, Licínio fez projetar em seu mais íntimo, uma ideia firme que ganhara forma, volume e cores vivas, a de uma padaria em chamas. O torpor mediúnico levou o rapaz a se entregar a uma espécie de sonolência, ao mesmo tempo em que suas palavras, então desconexas, iniciando-se por alguns grunhidos ininteligíveis, passavam a chamar a atenção dos que ali se encontravam no desfrute de águas tépidas e massagens relaxantes. Um incêndio, fogo, fogo, passou a falar, agitadamente, o jovem desconhecido banhista, fora de si. Que fogo que nada, meu amigo, estamos dentro da água. Respondeu um outro, ironizando as palavras lançadas sem destino. Estou vendo um incêndio, algo está ardendo aqui em Roma. E em que pese o fato de Licínio ter procurado dar todos os detalhes de uma padaria em chamas, os contornos do prédio, a localização na imagem que plasmara na mente do jovem, este não era capaz de gravar-lhe os detalhes nem de reproduzir as exatas características, ficando as informações ao meio do caminho, o que poderia impossibilitar o objetivo de Licínio. Vendo que o rapaz precisava ser o mais exato possível e, valendo-se de todas as suas forças magnéticas, agora jamais desgastadas por todo o esforço, Licínio procurou fazer ressaltar na imagem mental que plasmava, um amontoado de lenha que se queimava rapidamente. A mente do rapaz, desacostumada a esse tipo de reação, indisciplinada para tais percepções, não era uma perfeita caixa de ressonância das intenções do espírito, o que tornava mais difícil a transmissão fiel das impressões, como costuma acontecer com os médiums em geral. No entanto, concentrada a ideia de Licínio em apenas um aspecto da questão, fora mais fácil ao rapaz seguir no relato. E aquilo que começara como uma grotesca manifestação, agora chamava a atenção dos demais, acostumados todos à consulta a oráculos e aos templos para a solução de seus problemas e dúvidas. Acercaram-se por curiosidade ou por desejarem saber algo mais, enquanto escutavam o rapaz que repetia: algo está queimando em Roma. Uma casa, uma loja, alguma coisa assim, em um bairro distante daqui. Ora, meu amigo, Roma é muito grande e várias coisas pegam fogo por aqui, todos os dias, falou um outro banista, menos impressionado. Não é qualquer coisa. Vejo um monte de lenha sendo incendiada. Alguém aqui tem um lugar cheio de madeira que está pegando fogo. E as labaredas vão queimar tudo. Tudo, pode ser verdade, falou alguém, amedrontado. Deve ser o espírito de Nero que voltou dos tártaros para nos assombrar, replicou outro gozador, sob os sorrisos de outros ao redor. Brinquem quanto quiserem, mas não digam, depois, que não foram avisados, respondeu o jovem, inconsciente e de olhos cerrados. Licínio afastou-se dando-se por terminada a sua ação sobre o rapaz que, agora aturdido, era objeto da curiosidade alheia sem entender zero o que havia acontecido. No entanto, ainda que não desejassem dar atenção aos alvitres ali escutados, mais de meia dúzia de banhistas deu por encerrada a sua manhã de lazer e, sob as mais diversas desculpas, saíram às pressas porque se lembraram de que, de uma forma ou de outra, a descrição da tragédia anunciada se casava muito bem aos seus próprios cenários pessoais. E no meio dos apressados, o dono da padaria saiu a correr pelas vielas de Roma, na direção de seu negócio, com medo de que ele estivesse em ruínas até a sua chegada, destruído e transformado em um monte de cinzas. Afinal, as pessoas não acreditam nessas coisas,
mas é sempre bom, por via das dúvidas, se certificar de que elas não existem. Simeão, por sua vez, havia sido o único que não tinha conseguido nada com o seu esforço hercúleo de tentar afastar Marcus do caminho do erro. Por mais que tentasse se fazer invisível para ingressar no ambiente onde ele se encontrava, as barreiras negativas eram muito pesadas para permitirem o seu ingresso furtivo. E para se apresentar diante das entidades que ali se mantinham como sentinelas trevosas, solicitando uma audiência, isso representaria uma inútil tentativa e já que, alertando tais espíritos, demonstraria o empenho das forças do bem no sentido de frustrar a ação nefasta pretendida pelas entidades ignorantes, em prejuízo dos esforços de todos. Resolveu, então, colocar-se no lar de Serapis, atendendo a Domício e tentando fazer com que Lúcia não saísse para levar comida aos irmãos. No entanto, a pequena e irresponsável menina tinha o compromisso lixado em sua mente e, por amar os irmãos com desvelo, não os deixaria rir em comida nunca, rechaçando qualquer ideia que a levasse no caminho da distração e do esquecimento. Além disso, Lúcia estava nos passos finais do preparo do alimento de seus irmãos queridos, já que o horário em que se comprometera a levar-lhes o farnel diário se aproximava rapidamente, no final daquela manhã. A saída de Lúcia até o local e a sua volta para casa consumiria aproximadamente 1 hora na vigilância sobre o leproso, espaço mais do que suficiente para que Marcus concretizasse seu plano. Simeão tentou, então, atrasar a saída da menina, causando-lhe pequenos embaraços, fazendo com que ela se distraísse, que não percebesse onde havia colocado os objetos, na esperança de que isso colaborasse para retardar as coisas. No entanto, seus esforços não conseguiriam modificar a disposição de Lúcia, que já se preparava para sair, carregando o alimento para os irmãos, os quais, sem que ela imaginasse, já há algum tempo tinham sido levados por desconhecidos para local distante e ignorado, sem que nenhum transeunte ou pessoa do povo se importasse com o destino dos aleijados artistas. Ao sair de casa na hora prevista, Lúcia avisou Domício que se ausentaria, mas que, em breve, estaria de regresso, para que o jovem não se sentisse abandonado. Deixaria a porta fechada já que não via motivos para trancar a casinha modesta, onde a miséria morava em companhia de um cego, um aleijado, um leproso, além de Serapis e dela própria. Quem quereria entrar ali? Foi assim que, sem maiores problemas, como fazia todos os dias, saiu a jovem carregando o saco com os alimentos costumeiros para os irmãos, no que foi acompanhada pelos olhos argutos dos espiões de Marcus que, em uma rua próxima, aguardava dentro de uma liteira bem fechada, de onde sairia assim que lhe fosse dado o sinal indicador de campo livre. Não tardou para que ele se visse dentro da casinha, carregando um bolo embalado à moda dos romanos da época, no qual, em um pedaço, deitara generosa quantidade de corrosivo para a produção da morte rápida. Sem que pudesse ser identificado, e apresentando-se como o portador de um bolo que Serapis havia pedido que trouxesse para o almoço dos que estavam em casa, sua conversa suave não levantou suspeitas no espírito apático de Domício. Diante da visão que tinha aos seus olhos, Marcus, no entanto, precisou controlar-se para não fugir espavorido. Precisava sair logo dali. Fingindo urgência para voltar à padaria, disse ao jovem e disforme doente que precisava que ele provasse a guloseima a fim de levar a notícia até o coração ambicioso da mãezinha, lá no trabalho. Vendo que Domício não tinha como levar o bocado até a boca, Marcus procurou fazer o que Lúcia fazia todos os dias, ou seja, alimentá-lo pessoalmente, colocando a comida na cavidade bucal, já que o enfermo não tinha como agarrar os objetos. Pedaço por pedaço, o veneno foi sendo transferido para o corpo de Domício. E cada vez que um pedaço era introduzido, ouvia-se no mundo espiritual os vivas ao grande imperador. As entidades infelizes que buscavam a vingança prometida por Drusila exultavam como se elas mesmas estivessem exercendo a tão esperada justiça que lhes satisfaria o desejo de retribuir o mal com o mal. Viva! Longa vida ao grande imperador, gritavam,
irônicos, centenas de espíritos que se acotovelavam ao redor para verem a cena do envenenamento se concretizar diante de seus olhos. Morte ao maldito, é pouco veneno para um ofídio tão odiado, que até os infernos o recusam, eram frases que se escutavam no meio à balbúrdia que se seguia, como se todos voltassem às emoções do circo, nos seus dias mais festivos e cruentos. Enquanto isso acontecia, Lélia Flávia, estimulada por Cleófas, passara na padaria para comprar um bolo que iria levar até a casa de Serapis, atendendo aos apelos do coração. Surpreendendo a amiga sozinha no estabelecimento, informou-a de que iria até sua casa para matar as saudades dos pequenos e, assim que já o tivesse feito, voltaria para contar-lhe. Agradecida e emocionada pelo gesto de carinho, Serapis forneceu o bolo que a amiga desejava e despediram-se. Enquanto tudo isso ocorria, os dois sequestrados haviam sido levados diretamente para a periferia da cidade, no caminho que ia para o porto marítimo, abrigados em casa alugada por Marcus para servir de temporário cativeiro, no qual ele próprio se apresentaria naquele mesmo dia, a fim de dar as últimas instruções aos seus servos. Lúcio tremia de medo e as dores físicas se tornavam ainda maiores. Demétrio, rebelde e agressivo, procurava com as pernas desferir algum golpe que pudesse causar dano aos seus algozes, o que era impossível tal a discrepância de forças entre eles. Tão logo Marcus deu por terminada a criminosa execução junto a Domício, tratou de remover os resquícios de bolo que levara, colocando o restante em um saco tosco que levava consigo, para que nada ficasse no ambiente a denunciar o envenenamento e a morte, que acabaria sendo creditada ao estado de debilidade natural da doença insidiosa do jovem. No entanto, assim que deu os primeiros passos, logo depois de fechar a porta, cruzou o caminho de Lélia Flávia que, vindo com o mesmo destino, trazia consigo o bolo que acabara de adquirir junto a Serapis. Ansioso por deixar aquele ambiente pestilento, Marcus não cuidou de cobrir-se adequadamente, permitindo, assim, que a antiga serva de sua casa o reconhecesse, sem que, ele próprio, a identificasse, tal o apressamento de que se via tomado. Da mesma forma não percebeu que a moça o acompanhava com o olhar curioso, tentando imaginar o que é que seu antigo patrão, que já há muitos anos não encontrava, poderia estar fazendo ali, ainda mais vestido de forma tão estranha para seu gosto de homem apurado e vaidoso. Viu quando, apressado, dobrou a esquina, seguido de outros dois homens que o esperavam lá fora. Será que Marcus está procurando por Serapis? Perguntava Lélia. Mas então, por que o disfarce? Sem entender, deu entrada no casebre e percebeu que o mesmo estava somente com Domício em seu interior. Vendo-o, em avançado estado de debilidade, Lélia Flávia se acercou dele com carinho e o fez sentir o perfume do bolo recentemente cozido. Domício sorriu-lhe de forma triste e falou que havia acabado de comer um pedaço de torta que sua mãe lhe tinha enviado. Lélia não entendeu a referência de Domício, imaginando que se tratasse de algum bolo que Serapis tivesse trazido no dia anterior e que ele houvesse comido. Ora, Domício, mas este é especial, porque sou eu que estou trazendo para você e para Lúcia. Quero que você coma um pedacinho para ver como eu tenho razão. E sem se fazer de rogado, o jovem abriu a boca para receber mais um pedaço de bolo das mãos daquela moça que tanto cuidara dele em tempos passados. Enquanto ele comia e Lélia também se servia de um pedaço, a moça começou a perguntar quem era aquele homem que estivera ali, pouco antes dela. E o menino explicou que não sabia nem o conhecia, mas que se identificara como um emissário de Serapis para trazer o bolo que ela estava mandando para o almoço dele e de Lúcia. No entanto, a moça sabia que aquela não era verdade porque havia passado pouco antes na padaria primeira. Se isso fosse real, Serapis a teria dissuadido de fazer a surpresa, dizendo que já havia enviado o presente. Olhou ao redor da mesa e não viu nenhum pedaço da guloseima. Mais uma coisa suspeita naquele comportamento sem testemunhas a não ser ela mesma. Tentou obter mais alguma informação de Domício, mas sentindo já o efeito do veneno que ingerira, o jovem começava a dar sinais de incomodo e de mal-estar. Vendo a sua condição de desequilíbrio orgânico,
onde o suor começara a brotar de todos os poros e a respiração se tornava difícil, procurou abrir todas as poucas janelas da casinha e trazer água fresca pura que o menino pudesse se sentir mais confortável. Todas estas medidas foram inúteis. Diante do estado de desespero que tomava conta de Domício, saiu correndo à procura de ajuda, batendo de porta em porta, pedindo informações sobre algum médico ou pessoa que conhecesse uma forma de cuidar de alguém passando mal. De porta em porta, desesperada, acabou encontrando um senhor cuja fama na redondeza era de profundo conhecedor das plantas e que aceitou ir com ela até a casinha. Tão logo chegaram, os olhos experientes do homem entenderam que Domício